colocações. Olha, realmente a gente fica indignado, né, quando você ouve e vê fatos que não tem nada a ver com a realidade, com aquilo que você tem visto, tem lido, tem ouvido. Realmente traz assim uma certa indignação na gente, sabe? Porque não dá para você comprar discurso de gente que apenas rouba o país, e a história, os fatos estão aí para mostrar, como um discurso de gente que está preocupado com o país, com a democracia, com o Estado de Direito e com a população. Vou dar um exemplo aqui. O Ciro Gomes deu uma entrevista ao Datena, não sei se foi ontem, onde ele disse horrores do presidente da República. Chamou de assassino, de corrupto, que os filhos são marginais, ligados a milícias, e diz tudo isso numa boa, sem apresentar nenhuma prova, e fica tudo por isso mesmo, certo? Fica tudo por isso mesmo, até que admitiria que o Ciro dissesse isso. Se ele fizesse duas coisas, se ele apresentasse as provas do que ele fala, dos ataques que ele faz, das acusações que ele faz, né, daquela língua suja, inflamada pelo inferno que ele tem, não é? Se ele provasse, se ele não tivesse participado do governo mais corrupto da história de que se tem conhecimento desse país, e que só saiu quando ele entendeu que não dava mais, porque ele tinha interesse em ser candidato à presidência da República, aí tudo bem, eu me calava. Eu achava que realmente o Ciro tivesse preocupado com o país, com a sociedade, que ele não estava apenas revoltado por ter perdido uma eleição, querendo ocupar um espaço político e defendendo os seus interesses, mais uma vez, de forma absolutamente mal educada e oportunista. Mas não. Quando você pega a história do homem, você vai ver que ele passou por mais de 10 partidos. Quando você faz um pequeno levantamento da vida do homem, você vai ver que eles nunca trabalharam, nunca fizeram absolutamente nada. Ele e os seus irmãos, no entanto, têm um patrimônio de dar inveja a qualquer pessoa que passou uma vida inteira trabalhando. Quando você levanta a ficha do cara, você vai ver que ele serviu a governos que ele tem como governos ditatoriais lá no final dos anos 70, início da década de 80, e vai ver que ele esteve ocupando inclusive cargos no governo mais corrupto da história da humanidade, uma organização criminosa que acabou com o país, ética, moral e economicamente, que tem um sujeito como líder que você vai no Google, digita o nome. Quem é o maior ladrão do mundo, aparece a cara dele lá, macho. Então eu não posso comprar isso, porque eu não crio fato, eu não ando através de narrativa, como sendo algo vindo de alguém que está preocupado com o futuro do país, com a democracia, com o Estado de Direito. Porque ele esteve no governo que destruiu os pilares da democracia e do Estado de Direito. Porque ganhou eleições sucessivas aqui com o dinheiro roubado do erário. Você quer ataque maior às instituições e à democracia do que esse? Acho que eu vou concordar com o general Heleno. Esse Ciro é inimputável, não merece nem ser processado, porque é um débil mental. Só pode ser. Mais débil mental ainda é quem abre espaço para esse indivíduo atacar tudo e a todos, como se ele tivesse razão e fosse o dono da verdade. Deixa eu só dizer o seguinte aqui, não estou aqui defendendo Bolsonaro, nem governo dele, nem ninguém, não sou filiado a partido nenhum, nem pretendo ser filiado, não é nada disso. É porque eu não posso comprar, por exemplo, gente como Ciro Gomes, como um democrata, um sujeito que participou de um projeto de poder e integrou um governo que dilapidou o país, que destruiu o país. Não pode ser democrático. Outro dia estava ameaçando pastor e padre. Ameaçando prender pastor e padre. Então um cara desse não é democrata, coisa nenhuma. É um oportunista. Um sujeito que aparece para
atirar em todas as direções, em todo mundo, com a sua língua, repito, inflamada pelo inferno, no momento que lhe é conveniente. Tem nada de democrático. Nada de democrático.